Bom, eu ficaria aqui curtindo mais um pouco, mas o tempo urge, a Sapucaí é pequena, minha gente, então nós vamos começar. Vamos lá. Ok, sejam bem-vindos. Obrigada, vocês que me disseram aí que o áudio está bom. Gente, nós vamos falar de autoconhecimento, mas não qualquer autoconhecimento, a gente vai falar com uma pauta, né, com base na BNCC. A BNCC é esse documento que traz para a gente diversas competências, 10 competências bases e tantas outras competências, inclusive algumas diretamente socioemocionais, né? Para a gente poder trabalhar com os nossos alunos. E eu escolhi hoje aqui, eu sempre faço enquete nos stories do Instagram, para vocês me ajudarem com esses temas, né? Então, hoje a gente vai falar de autoconhecimento, porque afinal de contas, o autoconhecimento acaba sendo uma competência, digamos assim, um pouco mais subjetiva. E ali eu vejo muitos professores falam comigo, muitos educadores, gestores, né? Então, assim, que encontram dificuldades de trabalhar temas tão subjetivos como esse, inclusive a própria inteligência emocional. Por quê? Porque, afinal de contas, muitas vezes dentro das nossas faculdades, universidades, né, dentro da nossa formação, nós não tivemos lá atrás esse embasamento. Por quê? A BNCC é um documento super atual, né, gente? Super atual. No finalzinho de 2017 ela foi instituída, ela foi homologada. Então, em 2018, os sistemas de ensino, toda a educação começou a se adequar. Em 2019, isso se consolidou, esse documento se consolidou, tudo já estava extremamente organizado a partir das competências que ela trazia. E em 2020, isso foi ganhando mais força cada vez mais. Até 2022, a BNCC ainda vai sofrer alguns ajustes em relação ao ensino médio, porque o ensino médio agora é esse ciclo, né, esse ciclo final da educação básica que ainda está sofrendo ajustes. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo, viu? Então, por isso, nós vamos falar de autoconhecimento hoje, só com esse olhar que a BNCC nos traz, tá? Então, não é, assim, eu poderia falar dentro de uma outra ótica, mas a gente vai falar com pauta nesse documento, tá? Para trabalhar diretamente com os nossos jovens, né? Com os nossos alunos em sala de aula, ok? Então, esse é o nosso tema de hoje, tá? E como você já sabe, né, eu tenho canalizado todo o meu trabalho aqui, reorganizado todo o meu trabalho dentro das redes sociais, a partir dos meus 20 anos de experiência na área da educação, gente. Então, eu tenho reformulado todo o meu trabalho, toda a minha fala aqui, diretamente para trabalhar com vocês, professores, tá? Diretamente para ajudar vocês dentro das estratégias, dentro da didática mesmo. Quando eu falo estratégia, quando eu falo didática, eu já fiz live falando sobre isso. Não é sinônimo, parece sinônimo, mas não são palavras sinônimas aí, tá? Cada uma tem a sua especificidade. Então, trabalhar com estratégias, com didática mesmo, para você na sua sala de aula, tá? Seja o que for, gente. Eu sei que nós ainda estamos nesse formato híbrido ou o tempo todo online. Pode ser que você nem voltou, né? Não sei de qual é a sua região. Coloca aqui para mim qual é a sua região. Eu tô em São Paulo, gente, tá chovendo bastante. Amanheceu frio hoje aqui em São Paulo. Coloca aí para mim qual é a sua região, tá? Então, nós vamos o meu papel aqui hoje, todo o meu trabalho está sendo canalizado exatamente nessa vertente, nesse olhar, para te ajudar você, professor, dentro das suas práticas de sala de aula, trazendo um olhar diferente, um olhar diversificado e maior, né? Ampliar a sua visão, tá? Essa é a minha maior missão aqui, aprofundar em questões aqui específicas para te ajudar. E eu já vou te falar que o link do grupo do WhatsApp tá aqui no perfil do Instagram, tá? Tá aqui na... Ah, tá chovendo, né, gente? Em São Paulo tá frio, né? Então, aqui na biografia do Instagram tem o grupo do WhatsApp, tem o link do grupo para você entrar lá. Eu deixo lá no grupo do WhatsApp todas as práticas, as dinâmicas, o grupo está aberto, eu tenho tirado as dúvidas das pessoas, a gente tem conversado muito, é quase uma mentoria, né, gente? Para ajudar vocês, tá? Então o grupo está aberto, eu não sei até quando a gente vai continuar desse formato, vai depender do perfil de professores que nós vamos ter ali, né? Gestores, coordenadores escolares, não sei, vai depender de vocês, mas eu pretendo deixar o grupo aberto, então entra lá no grupo, porque você vai receber lá
em primeira mão todas essas atividades, tudo que eu tenho falado nas lives, eu tenho colocado lá e tenho tirado dúvidas e agregado contigo lá dentro do grupo, aprofundado, né, os temas lá dentro do grupo, tá? Então entra lá no grupo. E afinal de contas, então, o que é autoconhecimento? Né? O que é o autoconhecimento? Essa palavra, essa iniciação, né, auto, ela está, entre aspas, um pouco na moda ultimamente, né? Então, quando a gente escuta muito falar autoconhecimento, autoestima, autoimagem, autoaceitação, autorresponsabilidade, auto. Enfim, o que significa isso? É tudo aquilo que está de dentro para fora, tá? Tudo aquilo que é interno. E se é interno, então, autoconhecimento. Então, eu não estou falando de um conhecimento técnico, tá? Então, por exemplo, eu sei o que é uma caixinha, aprendi quando criança, então eu conheço um formato de uma caixinha e sei o que é uma caixinha. Ok. E para Simone, se eu falar caixinha, o que ela sente? O que ela conhece por caixinha? Então, assim, o autoconhecimento perpassa, vamos dizer assim, pelo campo do pensamento, tá? Do pensamento, do sentimento e depois das minhas atitudes. Vamos imaginar um rio? Vamos imaginar um rio. Então, começa pelo pensamento, passa pelos sentimentos, desemboca nas atitudes. Aliás, nem tanto nas atitudes, porque as minhas atitudes me conduzem aos resultados da minha vida, né? Então, desemboca lá nos resultados, vamos dizer assim. Então, o autoconhecimento começa por toda a minha forma de pensar. Tá fazendo sentido, gente? Coloca aí se tá fazendo sentido, por favor. Coloca aí. Ô, gente, dispara esse aviãozinho aqui do Instagram, vai. Dispara, ajuda a distribuir essa live. Olha, eu vou fazer isso aqui também. Vou chamar os meus amigos que estão online aqui. Deixa eu ver quem tá online aqui. Vou chamar meus amigos que estão online. Vamos ver se eles vão entrar, gente. Olha, eu tinha vários amigos aqui que estavam online, logo cedo. Deixa eu acordar eles, dar um bom dia com live. Faça isso aí você também. Dispara o aviãozinho aí, chama os amigos. Vamos falar de autoconhecimento. Gente, terça-feira passada eu fiz essa mesma live, tá? Com o mesmo tema e não ficou salva. Então pode ser que talvez essa também eu não consiga, né? Acontece. Talvez eu não repita mais esse tema. Então, chama todo mundo. É legal participar ao vivo justamente para a gente garantir que a gente conseguiu receber o conteúdo, né? Então vamos lá. Então, o que é o autoconhecimento? Eu comecei falando aqui para você que passa pelo campo do pensamento. Então, todo pensamento que eu dou foco, porque passa pela minha cabeça por dia, isso já é cientificamente provado, que pela minha cabeça, uma cabeça adulta, né, vamos dizer assim, uma mente adulta, passa mais de 70 mil pensamentos por dia. Então, a gente pensa, a nossa mente está o tempo todo trabalhando. Tem hora que você não se sente esgotado e você fala, nossa, minha cabeça tá pesada, Não é assim, gente? O professor, ele tem muito disso, né? Essa estafa mental, muitas vezes, onde a gente tem ali um acúmulo, né, de tarefas que nos conduzem muitas vezes a uma preocupação excessiva. Então, é uma estafa ali mental. E por que isso? Porque o tempo todo a nossa mente tá trabalhando, pensando. Só que é fato de que aqueles pensamentos que a gente dá foco, né? Os pensamentos que a gente dá foco nos conduzem a sentimentos. Então, nos conduzem a sentir algo. E ao sentir, a gente realiza algo, a gente faz alguma coisa, a gente tem uma atitude. A partir desse sentimento, a gente age. E nessa atitude, obviamente, a gente tem os resultados. Mas a gente não vai falar disso hoje. Eu só estou falando que o autoconhecimento, eu estou querendo te dar um embasamento aqui, né, um conceito de que o autoconhecimento passa pelo campo do pensamento. Então, se passa pelo campo do pensamento, do pensar, sentir e agir, isso é muito subjetivo, extremamente subjetivo e pessoal.
e pessoal. O que, vamos pensar aqui, por exemplo, o que a Fabiana está pensando agora nesse momento vai ser diferente do que a Dai, que acabou de entrar. Bom dia, meninas, vocês que acabaram de entrar. O que a Fabiana está pensando nesse momento é totalmente diferente do que a Dai está pensando nesse momento. Talvez para a Dai esteja fazendo um sentido diferente, porque ela acabou de chegar na live, mas a Fabiana já estava comigo, então para ela já está fazendo um novo sentido. Ela talvez nunca tinha parado para pensar nisso, né? Aquela velha história de você se observar, né? Então, o autoconhecimento passa por esse fluxo de pensar, sentir e agir. Obviamente, como eu falei, as nossas atitudes vão trazer resultados para a nossa vida, tá? Ok. E o pensar, sentir, e até muitas vezes várias atitudes também, elas estão muito mais dentro de um nível de inconsciência do que de consciência, tá? Só quando a gente começa a desenvolver essa competência é que a gente começa a ter mais consciência de tudo que eu penso, sinto e inclusive faço, porque muitas vezes nós temos atitudes automáticas, né? Hábitos automáticos na nossa vida, que a gente não está refletindo sobre eles, a gente não está tomando decisões assertivas e a gente continua cometendo os velhos erros, tá? Então, muitas vezes, os hábitos estão instalados na nossa mente inconsciente, por isso que é tão difícil mudar hábitos. Então, o autoconhecimento é justamente esse movimento que eu tenho sobre mim. Então, é essa consciência que eu tenho sobre mim, sobre tudo que eu penso, sinto e faço. E a partir do momento que eu me conheço, tá? A partir do momento que eu me conheço, eu passo a ter um pouco mais de autocontrole, eu passo a desenvolver um pouco mais de autocuidado, eu passo a ter, tomar decisões mais assertivas e muito provável a minha vida também começa a passar ali por mudanças, né? Muito provável, né? Se eu mudo as atitudes, eu com certeza mudo os resultados, né? Então, gente, e Einstein já dizia isso, né? Uma mente que se abre ao novo jamais se retorna ao seu tamanho original, tá? Então, só que aqui eu não tô falando só necessariamente do conhecimento, eu tô falando do autoconhecimento, que é o tema da nossa live de hoje. Como desenvolver o autoconhecimento do meu aluno. E aí, diante de uma competência tão profunda como essa, que passa pelo campo do pensamento, do pensar, sentir e agir, como que eu vou desenvolver isso com os meus alunos? Né? Talvez na vida adulta seja um pouco mais fácil, mas e para a criança pequena, e para o meu jovem que ainda está numa fase tão intensa, né, de grandes mudanças, inclusive físicas, hormônios ali aflorados. E para o meu jovem, como eu vou desenvolver isso para o meu jovem? E Simone, muitas pessoas falam assim, será que a BNCC não exagerou, trazendo para nós, muitas vezes pedagogos ou professores especialistas, um desenvolvimento de uma competência tão ampla como essa? Porque é mesmo, né, gente? É um desenvolvimento de uma competência. Será que isso não era para psicólogo? Você já parou para se perguntar isso, né? Simone, mas será que isso não é para psicólogo? Será que eu, professora, eu preciso realmente desenvolver isso? Eu já vou responder sua pergunta. Mas antes disso, eu quero te levar a refletir sobre o quanto você se conhece. E você? Sabe me dizer quais são as suas forças? Sabe me dizer o que significa forças para você, né? A começar por aí. Você sabe descrever as suas principais virtudes, os seus principais valores? Esses dias eu fiz uma sessão de coach com uma pessoa muito querida, uma estilista maravilhosa, e ela, porque eu também sou coach, gente, além de professora, há mais de 20 anos, eu sou coach, eu sou analista comportamental, tenho trilhado aqui alguns caminhos de algumas terapias também, tudo que agrega, né, para o desenvolvimento humano, eu tenho também corrido atrás, tenho estudado muito sobre inteligência emocional, então é algo que me fascina. Aqui atrás a gente está vendo, ó, o livro do Daniel Goleman, eu vou falar um pouquinho disso aqui na live, porque tem tudo a ver sobre o autoconhecimento. Bom dia, Vanessa, bom dia, Pedro, bom dia, gente! Sejam bem-vindos, viu? Nós estamos falando sobre o autoconhecimento, tá? E como desenvolver isso nos nossos alunos. Eu fiz um conceito
Conceituei anteriormente o que é o autoconhecimento e estou aqui conversando com vocês um pouquinho para ajudar vocês a compreender e refletir o quanto vocês se conhecem também. Então, o quanto você descreve as suas forças, o quanto você consegue definir os seus principais valores, o quanto você hoje sabe claramente aquilo que não te faz bem, né? E o quanto você consegue reconhecer aquilo que te faz muito feliz, né? O quanto você sabe que você tem tomado atitudes assertivas e o quanto você já percebeu que você continua com velhos hábitos que não vai mudar em nada a sua vida. E talvez não saiba exatamente como mudar também tudo isso, né? Então, gente, o autoconhecimento passa por essa análise tão profunda que eu faço a meu respeito. A meu respeito. E vou desenvolvendo, é como eu acabei de falar, a autorresponsabilidade, o autocontrole. Vou desenvolvendo novos hábitos, me tornando uma pessoa mais segura, mais autoconfiante, com uma autoestima fortalecida. E através de todo esse movimento que é feito de dentro para fora, eu vou com certeza ao longo da minha vida tomando atitudes mais assertivas, e com certeza alcançando ali um nível de felicidade, de bem-estar, que vai me fazer realmente ser feliz, né? Uma amiga minha, psicóloga, uma vez nós estávamos realizando uma formação para a escola onde nós trabalhávamos e a formação dizia exatamente isso, né? O quanto a busca da humanidade é a busca pela felicidade. Né? Todo ser humano, no fundo, quando ele vai, mesmo errando ou acertando, vai caindo daqui, levantando de lá, a busca dele é pela busca da felicidade, tá? Então, enfim, então conceituamos aqui o que é o autoconhecimento, definimos aqui a importância. Agora eu quero responder para você, mas Simone, por que trabalhar essa competência? Por que trabalhar? Muitas pessoas falam para mim, Simone, será que a BNCC não exagerou? Será que isso não era para psicólogo, terapeutas, né? Isso é para professor trabalhar, Simone? Já que é um campo tão subjetivo de pensar, sentir e agir? Gente, é o seguinte, a BNCC vem propor para nós que desde a educação infantil até o ensino médio, para que a educação básica, né, para que os nossos alunos, as nossas crianças jovens, eles recebam ao longo dessa jornada, que eles tenham acesso, né, através de todo um trabalho estruturado das escolas, de cada região do Brasil, de cada instituição de ensino, que eles recebam, né, a oportunidade, que eles tenham a oportunidade de desenvolver essa competência. Então, o como isso vai ser feito é de acordo com cada instituição de ensino, com cada região do Brasil que tem as suas especificidades, entende? Então, o como passa até pelo campo também de cada professor em sua sala de aula. Porque, e o meu papel aqui é o quê? É te ajudar, professor, na sua sala de aula. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de assessoria, nenhum tipo de trabalho para gestores enfim, não. Eu estou falando diretamente com você, professor, profissional da educação, que precisa de estratégias, precisa de visão, precisa clarear, vamos dizer aí, o seu campo de visão para conseguir trabalhar com essas competências, tá? Então, sim, nós vamos conseguir desenvolver, mesmo dentro da nossa formação, que não é tão específica dentro do campo emocional, nós vamos conseguir desenvolver as habilidades e competências socioemocionais dos nossos alunos, sim. E o autoconhecimento é essa competência ampla, tá? E o que acontece, gente? Por que a BNCC trouxe essa competência para nós? Ela trouxe essa competência porque hoje já está também mais do que cientificamente provado. Eu mostrei para vocês aqui, ó, o livro do Daniel Goleman. Deixa eu até pegar aqui para vocês. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Inteligência emocional, tá? O livro do Daniel Goleman. A teoria que revolucionou, a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente. Inteligência emocional. Então, durante muitos anos de pesquisa, né, Daniel Goleman é um professor de Harvard, um pesquisador, né, terapeuta. Então, ele desenvolveu essa teoria para que nós pudéssemos entender que
o que leva a pessoa a um nível de realização pessoal, profissional, um nível de felicidade, não está diretamente ligado ao seu QI, o quanto ela sabe, o quanto ela tem conhecimento das coisas, o conhecimento muitas vezes estava só associada ao lógico, matemático e à linguística. Então Daniel, quando ele publicou, né, e divulgou essa grande pesquisa que ele fez durante muitos anos, e quando ele divulgou o resultado dessa pesquisa, que foi justamente o seu livro de inteligência emocional, né, uma pesquisa ampla que foi realizada, ele afirmou que as pessoas precisavam, que as pessoas que eram muito felizes e muito realizadas não estava associado ao seu poder aquisitivo, não estava associado ao quanto ela tinha conhecimento dos conceitos matemáticos, linguísticos, o quanto era, porque assim, o QI da pessoa, né, a inteligência da pessoa era medida simplesmente por aqueles testes, né, de lógica, de raciocínio lógico e tudo mais. Então, quando Daniel trouxe e fundamentou essa teoria da inteligência emocional, ele provou para nós que nós, seres humanos, precisamos nos desenvolver dentro de uma totalidade e prestar atenção e desenvolver as habilidades emocionais. Bingo! Gente, coloca aí para mim se está fazendo sentido isso para vocês. Tá fazendo sentido? Coloca aí, sim ou não? Tá fazendo sentido? Coloca aí para mim. Então, o que acontece? O ser humano, dentro da sua totalidade, dentro da sua... o quanto ele é integral, ele precisa se desenvolver integralmente e de uma maneira também integrada, porque a inteligência emocional, ela tem os seus pilares e ela vem dizer para nós o quanto a gente somos seres humanos sociáveis, o quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente desenvolve em nós o autoconhecimento, mais a gente consegue o quê? Lidar com as pessoas, se relacionar bem com as pessoas. E nesse relacionamento, então é um relacionamento intrapessoal e interpessoal. Vocês percebem, gente? E quanto mais eu consigo me relacionar bem comigo, mais eu consigo me relacionar bem com as pessoas que estão à minha volta, mais eu consigo me relacionar bem com o mundo, tomar decisões assertivas, como eu já falei. Então, o autoconhecimento é um dos pilares da inteligência emocional. A BNCC não trouxe inteligência emocional como competência, mas o autoconhecimento está dentro da inteligência emocional. Tá fazendo sentido, gente? Isso tá clareando aí o campo de visão de vocês? Agora eu volto a perguntar, eu não preciso desenvolver isso nos meus alunos? Eu não preciso desenvolver isso para que vá formando nos meus alunos a personalidade, o caráter, os valores, hábitos. Tá fazendo sentido agora? Então, quer dizer, pouco isso vai ter a ver com a matemática, com a história e geografia, né? Vai ter a ver? Sim, porque eu consigo interdisciplinarizar tudo isso, né? Eu consigo, obviamente, quando eu falo que é uma visão de dentro para fora, é obviamente que eu consigo ajudar os meus alunos a partir do momento que eu estou desenvolvendo com eles essa competência de se conhecer, de desenvolver a inteligência emocional, obviamente, vai impactar em todas as disciplinas, vai impactar no comportamento dele na sala de aula, impacta diretamente o quanto ele se relaciona com os amigos, com você, professor. O quanto você, ao desenvolver em você o autoconhecimento e essa competência, o quanto você vai mudando os seus hábitos também. O quanto você vai ampliando seu campo de visão e tendo um novo relacionamento com seus alunos. Então, gente, tudo isso é um movimento que não tem fim. Eu comecei essa live com aquela música do Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E aqui, com essa canção, eu já quero quebrar um paradigma aqui para você, talvez. Porque no autoconhecimento, nessa competência, não existe um fim. Então, a Simone de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, não era nem mãe ainda, né? O meu filho mais velho tem 12 anos, então eu não era nem mãe. Então, obviamente, eu não sou a mesma Simone de hoje. Então, o autoconhecimento é um processo sem fim.
Faz sentido? Coloca aí se faz sentido. Dispara esse aviãozinho, chama a galera para essa live, porque se eu não conseguir salvar dessa vez, eu não vou repetir de novo esse tema, gente. Eu já tô repetindo esse tema pela segunda vez. Coloca aí se tá fazendo sentido. O autoconhecimento é um processo sem fim. Então eu vou precisar, a cada fase da minha vida, viver esse processo de me conhecer e me reconhecer tal como eu sou, de me aceitar. E com os alunos é a mesma coisa, gente, não é diferente. A cada ano que passa, a gente recebe os nossos alunos, a gente olha para eles e fala, gente, como esse aluno cresceu. Esse aluno está enorme, está maior do que eu. Não é assim? Então, Então, se cresce, né, fisicamente, obviamente, a mentalidade também mudou. Então, o autoconhecimento é esse processo contínuo, não tem fim. Bom, e aí as pessoas me perguntam assim, mas Simone, será que dentro de um grau mais profundo, e como que eu faço para realmente desenvolver isso nos meus alunos, sem ter base disso, sem ter noção disso? A primeira coisa, gente, o meu papel aqui é esse, tá? Nós vamos ter várias lives, toda terça e todo sábado. Terça às 8 da noite, sábado às 8 da manhã. Várias lives, várias lives. O meu papel aqui é esse, de contribuir com você nesse sentido. De aprofundar essas competências, trazer para você práticas, tá? Trazer para você um desenvolvimento prático. Então, ponto. Segunda coisa, gente, nós não estamos falando da questão emocional dentro de um patamar mais profundo. Dentro de questões de distúrbios, questões de patologias ou até mesmo questões mais profundas. Não. Isso não é para você, isso não é para mim. Eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou, enfim, não tenho outras habilidades e outras terapias, eu sou professora, tá? Então, gente, que nós possamos, assim, não ter frustrações, porque eu vejo muitos professores frustrados, tá? Aquele professor esponjinha, né? Levando para si todas as situações dos alunos, assim, Então, calma. Vamos conseguir ali, dentro de uma linha muito tênue, separar isso, porque senão você vai se sentir frustrado. Você vai pegar um ônus para você que não é seu, tá? Não é seu. Isso depende de um psicólogo, de um terapeuta, de um outro analista, de um neuro, né? Então, assim, talvez de um psicopedagogo, se você for psicopedagogo, ok. Mas assim, gente, então, calma, tá? Porque não é dentro desse grau tão profundo que eu estou falando aqui. Eu estou falando dentro das nossas práticas do dia a dia, o quanto é possível a gente desenvolver o autoconhecimento dos nossos alunos, inclusive a inteligência emocional como competência. É isso que eu tô dizendo. Então, calma, não fiquem aflitos aí, tá bom? E aí, gente, eu quero trazer para vocês aqui uma questão muito pontual, que muitas vezes eu vejo que dentro dessa questão do autoconhecimento, do campo das emoções e dos pensamentos, um dos maiores erros que eu vejo ainda os professores cometendo, e às vezes até a gente também, como pai, como mãe, muitas vezes a gente comete, é a gente dizer assim, que coisa feia pensar assim, nossa, mas por quê? Por que sentir essa raiva? Você não precisa ficar ansioso, ansiosa, não precisa. Então, gente, calma. Porque no campo dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, do autoconhecimento, como nós estamos falando aqui e agora, não existe certo e errado. Não existe. Porque vai ser sempre a verdade do outro. Não é a sua verdade, não é a minha verdade, é a verdade do outro. Eu não quero cair aqui dentro de um relativismo burro, inconsequente. Não é isso, gente. Eu acho que vocês já entenderam desde o início dessa live que eu estou explicando aqui. Não é dentro de um relativismo inconsequente, não. É dentro de uma verdade que faz com que o outro esteja vivendo aquele nível de consciência que para ele aquilo está fazendo sentido,
tá? E o seu papel aqui, agora eu já quero te dizer a maneira certa de você olhar para isso. Porque o seu papel aqui, o meu papel, é ser mediador. E não ficar testando certo, errado, comportamento certo, comportamento errado. Não. Nas lives anteriores eu falei sobre o reforço positivo. O seu aluno vai entender, dentro desse processo de autoconhecimento, que as escolhas dele vai trazer um resultado para a vida dele. E esse resultado pode ser frustrante ou pode ser um resultado positivo que ele vai celebrar. Depende. Então, é um processo, gente, de amadurecimento, de consciência, entende? O autoconhecimento é esse processo, favorece esse processo. Bom dia, gente, para quem entrou agora, sejam bem-vindos. Estamos falando de autoconhecimento, como desenvolver isso no nosso aluno, tá? Então, gente, a maneira correta é você ser mediador e não ficar ali atestando certo, errado. Percebe? Eu tenho um sonho, gente, um desejo do professor ainda conseguir cada vez mais separar o que é comportamental e o que é verdadeiramente conceitual, assim, sabe? O que é... Porque às vezes o professor, né, ele dá uma nota pro conceito relacionada ao comportamento. Ah, fala demais na sala de aula, não entrega nada, então ficou com nota baixa. Poxa, mas o aluno... Ele tirou 10 na prova, e aí? Então, eu não vejo... Ó, isso a gente vai falar... fecha eu abri um parêntese aqui, mas fecha ele, porque a gente não vai falar disso hoje não. Hoje não é esse assunto, né? Mas eu não vejo... Eu sonho com isso um dia, que o professor consiga separar, né, essa visão. Então, o seu papel aqui, quando a gente fala de autoconhecimento, é ter uma visão de Thundercats, a visão além do alcance, de perceber e conseguir trabalhar com o seu aluno, com a verdade que é dele, que não é sua. Aqui já é uma quebra de paradigmas para nós, né? Então, a BNCC é um documento riquíssimo. Ela vem trazer para nós ali, ela vem nos provocar a mudar muitos paradigmas, a quebrar muitos paradigmas em nós. Então, no campo do autoconhecimento, no campo dos sentimentos e das emoções, dos pensamentos, não existe certo e errado, gente. É uma verdade pessoal. Então, como você vai fazer isso? Como você vai mediar? Aqui eu já quero ir te dando um passo a passo. Tá com a caneta aí? Sim ou não? Anota. Tá com a caneta aí, gente? Oi, Aline, bom dia. Seja bem-vinda. Dispare esse aviãozinho pra galera aí. Ó, tá com a caneta aí? Anota. Como eu vou desenvolver o autoconhecimento no meu aluno? Primeiro, sendo um professor, uma professora. Primeiro, como eu vou desenvolver o autoconhecimento do meu aluno? Primeira coisa, gente, entender que não existe certo e errado quando eu falo de autoconhecimento. Não existe certo e errado. Segundo, eu vou ser um professor mediador. Porque se não existe certo e errado, não adianta eu pegar a minha caneta, eu tô sem nenhuma caneta vermelha aqui, mas não adianta eu pegar a minha caneta e começar a falar errado, certo. Isso tá certo, isso tá errado. Ai, que coisa feia ficar com raiva do amigo. Ai, que coisa feia pensar desse jeito. Tá errado, tá certo. Não. Eu vou sair desse lugar de atestar o certo e errado. Obviamente, o professor tem esse papel, tá? De corrigir, de notificar, de corrigir, né? O professor tem esse papel. Então, só que eu estou falando aqui de autoconhecimento. Então, nessa linha, nesse campo do autoconhecimento, não existe certo e errado. É um paradigma que você já precisa ir quebrando com você desde já. Então, qual é o seu papel? De ser mediador. Escreve aí, anota. Você vai mediar. Como você vai mediar? Fazendo perguntas. Fazendo perguntas. Ao fazer perguntas, o aluno vai refletir. Lembra que eu falei que o autoconhecimento passa pelo campo do pensamento, sentimentos que nos conduzem a atitudes? Então, ao fazer perguntas, você provoca o seu aluno a pensar sobre o que ele está sentindo e sobre o que ele está fazendo. Então, você vai fazer perguntas. E de acordo com essas respostas, você vai ser intencional também.
Porque qual é a sua intenção? É desenvolver o autoconhecimento. Qual é o seu objetivo? Que ele se conheça. Ao se conhecer, que ele consiga fortalecer a autoestima, a autorresponsabilidade, ter escolhas mais assertivas, que ele cresça, né, no desenvolvimento da sua inteligência emocional, que ele fortaleça o campo das suas emoções e dos seus pensamentos. Então, essa é a sua intencionalidade. Não é ficar testando se existe certo e errado no que ele está sentindo e no que ele está falando. Tá fazendo sentido, gente? Depois, existe um começo, mas não existe um fim, tá? Porque o autoconhecimento é um movimento para toda vida. É um movimento contínuo, que não tem fim. Ó, a Cláudia, uma amiga querida, psicóloga, entrou. Ai, Cláudia, a gente vai ter que fazer um dia uma live juntas, hein? Você topa? A minha amiga Vivi também entrou, a Aline. Bom dia, gente. Então, esse processo de autoconhecimento é um movimento contínuo que não tem fim, tá? A Simone de 5 anos atrás, com certeza, não é a mesma Simone de agora. O seu aluno do ano passado, com certeza, não é o mesmo aluno desse ano. Tudo que esse aluno viveu, tudo que você viveu, gente, tudo que vocês viveram na sala de aula, todos os desafios que vocês enfrentaram com essa pandemia e ainda estão enfrentando, com certeza, vocês não são os mesmos. Então, o processo de autoconhecimento não tem fim. É um processo contínuo e vai para toda a nossa vida, toda a nossa história, tá? É uma competência, uma habilidade que você vai ajudar o seu aluno a desenvolver para ele dar continuidade para toda a vida. Depois, como eu já falei, faça perguntas e não critique, não julgue as respostas dos seus alunos. Simplesmente vá mediando até que ele mesmo encontre as próprias respostas e ele perceba que qualquer decisão que ele vier a tomar, qualquer atitude que ele vai ter consequências com aquilo. Então, isso é um processo de autoconhecimento assertivo, né? Porque ele vai ter consequências com aquilo, tá? Depois, cadê? Já falei, né? Que não existe o certo e errado. Não é você que tem que concordar ou discordar. É o seu aluno que vai trilhar esse caminho, que vai tomando as decisões. Desde pequenininhos? Sim, desde pequenininhos. Você, professor, precisa desenvolver em você uma escuta ativa. Escute o seu aluno, porque muitas vezes o que ele fala em palavras não é o que ele está sentindo e não é exatamente aquilo que ele quer dizer para você, tá? Então escute, observe, acalme em você o seu coração, as suas frustrações, a sua ansiedade, trabalhe em você também o autoconhecimento, tá? Para que você desenvolva em você, em primeiro lugar, essa competência ampla que a BNCC vem trazendo para nós, como, né, essa proposta linda de trabalho. Eu acho isso assim incrível, o quanto a educação hoje está voltada muito mais para esse olhar, né, para esse desenvolvimento integral mesmo do aluno, porque antes se falava muito, gente, mas eu via muito pouco isso, muito pouco esse movimento. Hoje a gente consegue ver esse movimento de uma maneira maior, né? A partir desse documento, né? A partir da BNCC, tá? Então, gente, um forte abraço para vocês. Janaína, você entrou no final, minha flor. Assiste lá depois, desde o começo. Eu vou deixar salva. Vou tirar um print aqui da nossa tela. Será que eu consigo tirar, gente? Um print? Tira aí vocês. E marca aí. Qual foi a maior sacada dessa live? Qual foi o seu maior aprendizado desse aulão? Não esqueça que o link está aberto lá no perfil da biografia do Instagram, o link do grupo do WhatsApp. Oi, Priscila, bom dia, bom dia. O link do grupo do WhatsApp está aberto, tá? Aqui no perfil do Instagram. Entra lá no grupo, eu vou deixar um roteiro. Eu não falei que a melhor forma da gente desenvolver o autoconhecimento do nosso aluno é fazendo perguntas? É sendo um professor mediador? Eu não falei isso? Então, gente, eu vou deixar um roteiro de perguntas lá dentro do grupo do WhatsApp para te ajudar. Primeiro, para desenvolver em você e depois para desenvolver também nos seus alunos, tá bom? Então, um forte abraço, um excelente sábado para vocês.
Se vocês vão pegar o recesso do carnaval, se vocês não vão, não sei. Mas um excelente final de semana. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a sala de aula de vocês, os alunos, todos os projetos de vocês para esse ano. Contem comigo, eu vou estar aqui toda terça às 8 da noite e todo sábado às 8 da manhã, tá bom? Trazendo temas lá também nos stories do Instagram. Eu sempre coloco enquetes para vocês participarem comigo desse tema, para tudo aquilo que eu for falar e trazer aqui para vocês, toda a abordagem seja de acordo com as necessidades de vocês, para a sala de aula de vocês, tá? E vocês vão perceber também que cada vez mais eu vou ir canalizando toda a minha fala e todo o meu trabalho para os alunos do ensino médio, do 9º ano em diante, tá? Porque nós vamos trabalhar muito com projetos de vida, itinerários formativos, toda essa demanda que o ensino médio traz para nós, tá bom? Mas eu acredito que você que é professor de sala de aula vai conseguir aí garimpar muitas pérolas preciosas aqui das nossas aulas e do nosso espaço que você intitulou como Sala dos Professores. Então, um forte abraço, um beijo grande no seu coração, que Deus te abençoe.